Se você tem uma Bíblia, abra no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos 4 e 5. Capítulo 2, versículo 4 e 5. Quem já achou, diga amém. Nos diz: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Eu quero falar com vocês sobre a nossa vida com Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre o que Deus espera dessa nossa vida com Deus. Amém? Todos nós sabemos que servir a Deus não é simplesmente o ato de vir para a igreja, ou de estar frequentando uma igreja, ou de fazer parte de uma igreja. Uma pessoa pode estar na igreja e pode não estar servindo a Deus, porque nós somos impulsionados muitas vezes a servirmos a nós mesmos, somos impulsionados a servirmos muitas vezes o mundo, somos impulsionados às vezes a servirmos outras coisas, e são coisas que às vezes estão realmente dando voz de comando às nossas vidas, e de repente o fato de estarmos na igreja é simplesmente algo que não tem poder e influência sobre nós, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. O que fica claro somente uma coisa, que de repente nós estamos na igreja, mas a igreja às vezes não está dentro da gente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso é uma das coisas que preocupa muito a Deus. Quando Deus percebe que nós só estamos na igreja, Deus começa de alguma forma a nos despertar para chamar a nossa atenção, para que venhamos mudar a nossa visão e percebermos que estar na igreja não é simplesmente o ato de estar ali participando de alguma coisa ou de estar envolvido em comunidade, mas é acima de tudo se permitir o agir de Deus em nossa própria vida, a ponto então que esse agir de Deus mude o nosso comportamento, mude a nossa atitude, e que faça acima de tudo que esses ensinamentos dados neste lugar mude totalmente o nosso estilo de vida, a ponto então de nós entendermos que no momento em que nós nos envolvemos com Deus, ou que estamos fazendo parte de uma igreja, seja ela qual for, que a minha vontade agora, ela já não é mais soberana para mim mesmo, mas o que torna soberano para mim mesmo, que se torna soberano para mim mesmo, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus determina para mim como forma de conduta, como uma maneira de viver, como uma maneira de agir, o que então muda totalmente a nossa vida, nos transforma de tal maneira que nos faz então de fato sermos pessoas identificadas com Deus, alguém que realmente é parecido com Deus e que está influenciado por Deus e que tem uma vida não pautada na sua própria vontade, mas acima de tudo submetida às diretrizes dadas por Deus, para que possamos então alcançar a vida eterna, segundo o que diz a própria palavra de Deus. Mas às vezes nós não vivemos assim. Não é a Bíblia que está nos influenciando, não é a palavra de Deus que está nos influenciando. E às vezes isso acontece e nós não estamos percebendo que de repente nós não estamos sendo influenciados por Deus. E quando não é Deus que influencia as nossas vidas, nós não estamos servindo a Ele. Quando nós mesmos nos influenciamos por aquilo que achamos, por aquilo que pensamos, ainda que aquilo que achamos ou pensamos venha de encontro àquilo que Deus determina para nós, fica claro então que nós somos servos de nós mesmos. Quando a nossa vida é simplesmente determinada, vamos dizer assim, pelo dinheiro, pelo poder econômico, e aquilo ali determina todo o nosso comportamento, toda a nossa atitude, não é Deus que está nos influenciando, às vezes é o dinheiro, e nós nos tornamos servos de Mamon, que é o Deus das riquezas. E você pode perceber durante a nossa vida com Deus
que muita coisa pode determinar a forma como nós estamos vivendo. Muita coisa pode nos influenciar a termos uma atitude, a termos uma forma de agir, a termos até uma maneira de pensar. Às vezes nós somos extremamente influenciados, muitas vezes pela nossa vaidade, muitas vezes pelo nosso egoísmo. Às vezes nós podemos então sermos influenciados unicamente pela nossa arrogância. Podemos então sermos influenciados pela maldade que existe em nosso coração, que nos conduz e nos leva a atitudes que ferem completamente os princípios da palavra, ferem completamente as determinações de Deus. E muitas vezes nós somos conduzidos por esse tipo de vida, ou por esse estilo de vida, e mesmo estando dentro de uma igreja, de repente nada mudou em nós conseguimos simplesmente nos influenciarmos por uma série de coisas, mas Deus não consegue nos influenciar. A palavra de Deus muitas vezes não nos influencia, e quando isso acontece, a nossa vida espiritual ela vai definhando. Nós estamos vivendo uma vida com Deus sem razão de ser, não há finalidade, não há valor no fato de servir a Deus sem se deixar influenciar por Ele. Nós perdemos o rumo, perdemos a direção, perdemos o foco e somos meramente pessoas que frequentam uma igreja, mas que não se deixam influenciar pelos ensinamentos que são dados na própria igreja. Jesus, Ele resolveu falar com as igrejas. E você sabe que a igreja somos nós. E quando Ele foi falar com a igreja, Ele fez algumas cartas para algumas igrejas do mundo antigo que existiu na Ásia. E quando Ele fez comentários sobre essas igrejas, Ele falou sim a virtude que as igrejas tinham, mas Ele foi muito sério nos defeitos que as igrejas tinham. E quando Ele tocava nos defeitos, Ele fazia isso com o intuito de fazer com que a igreja se despertasse para a verdadeira atitude, para o verdadeiro comportamento, para que não perdesse a bênção dele, do próprio Deus. E Jesus então fez uma análise, e depois de feita essa análise, Ele começou então a falar, foi o que o João escreveu, sobre aquilo que ele achava de cada uma dessas 7 igrejas da Ásia. Qual era o conceito que ele tinha, o que é que ele via nessas igrejas, e ele então começou a falar. João escreveu o que se tornou então essa carta do Apocalipse, dada exatamente às igrejas da Ásia. E ele falou para a igreja de Éfeso, que foi a igreja que eu escolhi nesta noite para comentar com vocês. Ele disse à igreja: olha, eu sei que vocês são resistentes no meio da provação, disse Jesus. Eu sei que vocês provaram todos aqueles que chegaram até vocês dizendo que eram apóstolos, vocês primavam pela verdade. Eu sei que vocês, por muitas vezes provados, tiveram condições de suportar as provações e de serem fortes nos momentos da luta, no momento da dificuldade. Sei que vocês têm perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmurecer. Deus falou, ou Jesus falou, reconhecendo esses detalhes da igreja, que não se deixou envolver pela doutrina dos nicolaítas, daqueles que colocavam um tropeço para a obra de Deus e dificuldade para a obra de Deus. Mas apesar então dele reconhecer tudo isso, ele porém tinha uma questão que ele achava fundamental e primordial, que era uma das coisas que para ele Jesus era negativa com respeito à igreja de Éfeso, e que ele achava que precisava mudar. Diga glória a Deus. Olha, a igreja de Éfeso era uma igreja que combatia, era uma igreja resistente, uma igreja que estava colocada em um lugar onde uma deusa era adorada, onde a deusa praticamente determinava o estilo de vida no lugar, mas a igreja resistia e mantinha uma postura realmente ligada a Deus, ligada aos ensinamentos da palavra. E Jesus reconhecia isso, reconhecia a combatividade daquela igreja e a luta para permanecer no caminho. Mas o tempo foi passando, aquela igreja combativa, aquela igreja que não se deixava influenciar pelo errado, aquela igreja que não se deixava envolver exatamente pelas doutrinas mentirosas que chegavam e pelas doutrinas de nicolaítas que vinham tentando colocar tropeço e dificuldade nas coisas de Deus. Com o passar do tempo, essa igreja ela foi
esfriando, foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando, e eles perderam todo esse entusiasmo, perderam toda essa determinação, perderam completamente aquela vontade de servir da maneira como tinha que servir, e foram abrindo concessões dentro da própria igreja em si, foram começando a aceitar coisas, a suportar coisas, a permitir coisas, e a igreja foi até que ela chegou em uma situação em que eles perderam completamente o foco, perderam completamente o direcionamento, perderam completamente o fogo, completamente a empolgação, ficaram totalmente frios e perderam aquilo que é fundamental na vida de alguém que serve a Deus. Perderam o primeiro amor, abandonaram o primeiro amor. Mas o que é o primeiro amor? É aquele primeiro momento quando você conhece Deus, que você passa a viver com Deus, e você vive aquele momento com Deus, tão aceso na presença do Senhor, que você não aceita as coisas que ferem os princípios da palavra na sua vida. Você começa a ter resistência ao pecado. Para você, determinadas coisas não são simples e não são normais, e você tem resistência a tudo aquilo que fere os princípios da palavra. Você se deixa conduzir por Deus. Quando faz qualquer coisa errada, sofre por estar fazendo algo errado. Você se deixa conduzir por Deus, e quando é impulsionado a tomar qualquer atitude desonesta, qualquer ação que fira o princípio da palavra, que fira completamente as determinações de Deus, você se incomoda, você sente a necessidade de orar e sempre está orando. Você não consegue ficar sem sentir a presença de Deus, sem orar e buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Você sente fome de ler a palavra, de ler a Bíblia, de ouvir as coisas de Deus, para aprender, para se deixar influenciar, para ter uma vida conduzida pela palavra. E no primeiro amor, então, Deus se torna forte na vida da gente, porque nós queremos fazer, nós vivemos dedicação com Deus, nós vivemos uma vida preocupada em obedecer a palavra, nós não abrimos concessões a erros, a pecado, e ficamos ali sempre naquela preocupação de fazermos as coisas de acordo com a palavra, e quando algo não está dentro da palavra, dentro desse contexto, nós nos incomodamos, nós nos ficamos realmente incomodados. Por quê? Porque sempre existe em nós aquele impulso de obedecer, de fazer as coisas certas, de se submeter a Deus, de orar, de buscar a Deus e de viver a vida com Deus da maneira como Ele estabelece na sua própria palavra. Só que quando nós deixamos o primeiro amor, que o tempo vai passando, e nós não mantemos a nossa vida em um padrão que agrade a Deus, envolvido com Deus, onde as próprias preocupações do dia a dia vai nos levando para outros lados, para outros caminhos, onde a labuta do dia a dia vai simplesmente esfriando a nossa fé, fazendo com que a nossa fé comece a esfriar. Aí daqui a pouco nós percebemos que coisas que repudiávamos antes, começamos a fazer coisas que no primeiro amor jamais nós admitiríamos que acontecessem em nossa vida, de repente começam a acontecer e nós não nos incomodamos mais. Coisas que antes para nós era difícil de fazer, pecados que antes eram inadmissíveis, situações que nós não admitíamos em nossa vida, hoje, quando vem a frieza em nossas vidas, tudo torna-se normal. Nós não temos nenhum tipo de dificuldade para lidar com coisas que antes nós reprovávamos, com coisas que antes nós não aceitávamos, e a nossa vida vai entrando numa frieza, num marasmo, as coisas vão ficando normais, comum, e coisas que nós não admitíamos antes, de repente começa a fazer parte da nossa própria vida, e não nos incomoda mais o fato de estar fazendo aquilo que nós sabemos que fere os princípios da palavra. Antes, nem pensar ficar um dia sem orar a Deus. Quando perdemos o primeiro amor, se fica 2 dias, 3 dias, uma semana, e isso tanto faz. Antes, nem pensar o fato de que nós
íamos ler outras coisas e não tínhamos tempo para ler a palavra de Deus. E às vezes nós nos tornamos cristãos que só vamos na igreja, só escutamos o que falam, nunca pegamos na Bíblia para ler. O tempo vai passando, nem a Bíblia nós levamos mais para a igreja. Antes nem pensar a ideia de ir para um culto ser uma Bíblia. O tempo passa, a frieza chega, o primeiro amor nós vamos perdendo, que começamos a achar, para que levar a Bíblia? Eu nem preciso mais levar a Bíblia. Ficamos até com vergonha de andar com a Bíblia. Achamos difícil andar com a Bíblia, e quando houve um momento que você não se separava dela, para onde você ia para um culto, estava lá abrindo para poder acompanhar, para ver o que estava dizendo e tentando aprender mais. E depois o tempo passa, a frieza chega, perdemos o primeiro amor, que não andamos com Bíblia, não estamos preocupados com Bíblia, às vezes nem temos Bíblia em casa, nunca abrimos, nunca olhamos, nunca lemos, porém sempre estamos na igreja. Irmãos, a prática da palavra de Deus nos leva exatamente a essa situação da perda do primeiro amor. E quando você perde o primeiro amor, tudo que é de bom da sua vida espiritual está no passado. Eu já fui dedicado. Eu já orei muito. Eu era muito envolvido com Deus. E tudo que a pessoa fala está ligado a um passado em que ele viveu algum momento da vida. Tempo bom era o tempo do fulano de tal, que eu estava com ele, nós fazemos isso, fazemos aquilo. Tempo bom era o tempo no passado tal, que eu saía para evangelizar, que eu fazia aquilo, que eu pregava na rua. Tempo bom, a pessoa tem uma história do primeiro amor que ficou totalmente para trás, e o presente a pessoa é totalmente diferente daquilo que era, totalmente descaracterizado da forma que era. Não perdia um culto, estava ali no culto, tinha prazer de ir para a casa de Deus. Agora é uma luta para vir para a igreja, porque perdeu o primeiro amor. E quando vem, se existe um momento mais difícil, é o momento da pregação da palavra. As pessoas às vezes ficam exatamente assim, quando perde o primeiro amor, as coisas de Deus parece que já não são mais tão relevantes da própria vida. Na hora da pregação, às vezes estão do lado de fora, sentado lá fora, só estão aqui na hora do louvor, na hora que tem que fazer alguma coisa, fora disso vão lá para fora, não participam do culto inteiro, de uma forma completa, porque tem que sair, parece que algo incomoda. E quando você está no primeiro amor, você quer comer até o último pedaço do pão, está ali naquela dedicação, não se preocupa com nada, está ali envolvido com Deus e tem prazer nisso. Por quê? Porque o primeiro amor ainda está de uma certa forma vivo dentro do coração da pessoa. E quando você perde esse primeiro amor, você banaliza um monte de coisa, você já começa a olhar diferente, você perde o escrúpulo, fala mal dos outros, agride, não pensa no seu irmão, não pensa no seu próximo, você perde a sensibilidade. Vem na igreja por vir, mas não tem compromisso de fidelidade, de obediência a Deus, de observar a palavra. E isso incomoda a Deus, isso incomoda a Jesus Cristo. E ele falando para a igreja de Éfeso, ele disse exatamente isso que eu estou pregando para vocês. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Você que já não é mais daquele jeito como você era antes, dedicado, de oração, preocupado em fazer a coisa certa, preocupado em obedecer, preocupado em viver segundo as direções de Deus e da sua palavra. Você já não é mais aquela pessoa, não é mais aquela pessoa que se preocupava em fazer a coisa certa. Agora para você tudo está bom, você até tenta arranjar justificativa para aquilo que é injustificável em termos do seu comportamento, da sua atitude com Deus. A falta do primeiro amor gera exatamente isso. Jesus falou para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro
caso não te arrependas. Vou tirar a luz de você, vou tirar o óleo de você, vou tirar o azeite de você, se você não se arrepender, disse o Senhor Jesus para a igreja que está em Éfeso, ou que estava em Éfeso. Irmãos, os anos se passaram, isso aqui foi escrito há muitos anos atrás, mas nós podemos então nos deixarmos atingir pela mesma síndrome que atingiu essa igreja. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Não podemos permitir que vir à igreja seja para nós meramente um ato social ou comunitário de estar junto com pessoas. Você não está aqui para passar o tempo. Você não está aqui porque você é filho de alguém que frequenta aqui. Você não deve estar aqui porque gosta de cantar louvores a Deus. Você tem que estar aqui para se deixar trabalhar por Deus. Para quê? Para mudar de vida. Porque só mudando de vida, vai valer a pena o fato de você estar aqui. Porque quando você vem para a igreja, que você se permite trabalhar por Deus, que a sua vida de fato muda, você vai ter, sem dúvida alguma, a maior ou o maior presente que você poderia receber de Deus. E esse presente se chama vida eterna. Vida eterna. Então, nesta noite, nós precisamos rever os nossos conceitos e revermos a nossa postura diante de Deus. Por que é que você está aqui? O que é que você veio fazer aqui neste lugar, nesta noite? Veio passar tempo? Se você veio só passar o tempo aqui, você está perdendo o seu tempo. O que você veio fazer aqui? Querendo um compromisso real com Deus? Se você veio para isso, saiba que muitas coisas vão mudar na sua vida. Mas se existe algo que Deus não quer que aconteça com você, é que apague o fogo do primeiro amor no seu coração. Porque na hora que esse fogo do primeiro amor apaga no coração da gente, nós nos tornamos um problema para Deus, nós nos tornamos um problema para a igreja, nós nos tornamos um problema para nós mesmos, nós nos tornamos um problema para a nossa família, nós nos tornamos um problema em potencial. Porque o que molda a nossa vida e que nos faz diferente é nós nos submetermos para obedecermos a palavra de Deus. E quando há essa preocupação de obediência, Deus com certeza consegue cumprir todas as etapas de bênçãos que Ele tem para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Deus de repente não consegue passar para a etapa seguinte porque nós não deixamos. Não pense você que o que você tem recebido de Deus é tudo que você tem para receber. Não tem limites o que Deus possa dar para a sua vida. Mas para que Ele possa passar para a etapa seguinte, você tem que ser aprovado na primeira etapa que Ele deu para você. Diga glória a Deus. E na medida que você vai se permitindo trabalhar, que Ele vai aprovando, vai aumentando os benefícios dEle em sua vida em termos de promessa para a tua vida, para as nossas vidas. Não deixa a tua vida parar, não deixa a tua vida estagnar, não deixa a tua vida perder o foco, perder a direção. Não fica olhando as coisas como normais. Pecado é pecado, sempre vai ser pecado, nunca vai deixar de ser pecado. E você tem que simplesmente olhar as coisas por esse lado. Não pode ficar tentando arranjar justificativa ou tentando justificar alguma coisa quando você sabe que não tem que ser daquele jeito. E quando nós vamos vivendo o primeiro amor, nós temos facilidade para poder resolver essas questões dessa nossa vida, desse relacionamento com Deus. E se nós percebemos que a nossa vida está exatamente dentro dessa situação, só tem uma saída: voltar tudo de novo. Diga glória a Deus. Começar tudo de novo. Se antes você era dedicado, torne-se dedicado. Se antes você era mais envolvido na igreja, torne-se envolvido novamente. Se antes você era uma bênção usado por Deus, se coloque à disposição de Deus para voltar realmente a ser aquela bênção que você era. Se antes você tinha prazer de vir para a igreja e não faltava culto, estava direto na casa de Deus, faça isso novamente.
Recomece, se envolva, olhe para trás, veja como você agia antes, comece a agir novamente. E isso é exatamente o que Deus está querendo, você voltar à prática das primeiras obras, começar a fazer como você fazia antes daquele momento que você tem saudade hoje. E quando você faz isso, que você se arrepende e volta para fazer tudo isso novamente, Deus diz que você é recuperado. Diga glória a Deus. Deus recupera você, vai ter condições de usar você, e as etapas espirituais onde a tua vida parou, onde a tua vida estagnou, elas vão prosseguir. Por quê? Porque Deus vai dar continuidade em tudo aquilo que Ele tem para você, que não tem limite. São coisas imensas, enormes, que você não imagina, mas é preciso então que você dê uma destravada e comece a crescer na presença de Deus. Então pense nisso, que essa palavra sirva para mim, para você e para todos nós que estamos aqui, de sabermos, acima de tudo, que o fato de nós estarmos aqui é porque nós temos compromisso com Deus. Estamos aqui para servir a Deus, para servir a Jesus. E para servir a Jesus implica no fato de que a nossa vida tem que mudar. Eu não tenho que fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu não tenho que agir da maneira como eu acho que eu tenho que agir. Eu tenho que fazer e tenho que agir da maneira como Deus pede que eu venha fazer, da forma como Deus pede que eu venha agir. E quando você consegue fazer aquilo que Deus manda e se submete não à sua vontade ou aquilo que você acha, mas à determinação de Deus, aí então você de fato está sendo um servo e uma serva de Deus. Amém? Aí você está sendo um servo ou uma serva de Deus. Caso contrário, você é somente mais um que frequenta a casa de Deus. Então deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus impulsionar você a uma atitude, a uma posição, a uma tomada de posição, para que isso traga os benefícios do próprio Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Pensa nisso e que Deus nos abençoe. Olha, você não imagina o quanto eu desejo que Deus tenha falado com você através dessa pregação, essa mensagem que você acabou de ouvir e de assistir. Que Deus possa te abençoar grandemente. Se Deus de fato está falando com você, se as pregações feitas em nosso programa têm falado ao teu coração, têm te ajudado, entre em contato conosco. Nos mande uma mensagem de texto pelo celular. Nosso DVD é 98 e o telefone é 81 11 0198. Ou mande um e-mail para prpauloguilherme@hotmail.com. Vou ter uma satisfação tremenda de poder conversar com você e poder continuar orando por você também. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que está me assistindo agora. Que a tua bênção venha sobre essa vida, que os teus milagres aconteçam na vida dessa pessoa. Todos os problemas, todas as dificuldades que porventura essa pessoa esteja enfrentando em sua vida, meu Pai, que essas dificuldades sejam repreendidas e que essa pessoa seja abençoada por Deus, sustentada por Deus e fortalecida pelo nosso Deus, no nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Amém? Muito bom poder ficar com você e até o próximo programa, tá certo? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo.